Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Eu sou o pastor Biratã e este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. No final deste vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Acompanhe comigo. Hoje nós vamos trabalhar com o texto do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 9, versículos 25 a 29. Marcos 9, 25 a 29. Acompanhem comigo. Diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Meus queridos, quero falar hoje sobre o seguinte tema: a causa do fracasso. A causa do fracasso. O texto que nós lemos, ele é um pouco maior. Ele vai do verso 14 ao verso 29. O que realmente aconteceu? Jesus estava no Monte da Transfiguração, juntamente com Pedro, Tiago e João. E aí, quando ele desce, ele encontra uma situação um pouco complicada. Porque, de acordo com o texto, os discípulos de Jesus não puderam dar resultado ou expulsar o demônio que estava sobre aquele rapaz, sobre aquele jovem. E aí, realmente, os discípulos passaram vergonha. Eles ficaram preocupados. Aí quando Jesus então vem, Jesus conversa com o pai do menino, ele pergunta: desde quando esse rapaz está desse jeito? E a resposta do pai foi: desde quando ele era criança. E aí Jesus determina que o espírito imundo saísse daquele rapaz e saiu. E assim então aquele menino ficou completamente curado. Mas o texto que nós lemos fala da segunda parte do texto. Aí que vai a questão do nosso tema, a causa do fracasso. Jesus, de fato, quando chegou e viu todo aquele tumulto, por ser um homem capacitado, inteligente, ele retira o pai e o menino de perto da multidão, porque todos nós sabemos que as pessoas ficam curiosas quando acontece alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, quando ocorre um acidente, por exemplo, não é? Jesus, então, querendo preservar toda aquela situação, o pai que estava chocado, o menino possesso, então Jesus trabalha de uma certa forma que aquele rapaz ficou completamente curado. Foi uma luta e ficou patente que Jesus tem poder sobre o reino das trevas. Nós entendemos assim: quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, eles perguntaram o seguinte: Jesus, vem cá um pouco. O que realmente aconteceu? Por que nós não pudemos livrar aquele
garoto. Por que não pudemos nós expulsar, diz o verso 28. A preocupação era muito grande, porque na verdade, queridos, Jesus já tinha dado àqueles homens autoridade sobre os espíritos imundos. Porque diz assim o texto de Marcos capítulo 3, versículos 14 e 15. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Aqueles homens já tinham recebido uma autorização e poder e autoridade para expelir qualquer tipo de demônio. Mas chega a preocupação. Mas Jesus, o que realmente aconteceu? Eu entendo da seguinte forma, olha, existem algumas lições que nós podemos tirar aqui. Quando eles perguntam a Jesus, a resposta foi uma só. É porque vocês estão distantes de Deus. E você pergunta, mas onde está escrito isso no texto? É quando Jesus falou assim, olha, essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aqueles homens, um tempo atrás, tinham recebido autoridade para expelir demônios. Na hora de pôr em prática, eles não conseguiram. Quando Jesus fala assim, olha, essa casta só sai com oração e jejum, nós entendemos assim que aqueles apóstolos, aqueles discípulos, não puderam dar resultado, é porque eles estavam distantes de Deus. A oração e o jejum nos leva a ficar mais perto de Deus. Mesmo eles estando perto de Jesus, não seria algo para autenticar e dizer, olha, vocês estão aptos? Quando você olha a narrativa do Novo Testamento, você pode perceber que mesmo perto de Jesus, traíram Jesus, negaram Jesus, os discípulos ficaram brigando entre eles quem seria o maior no reino dos céus. Então não foi fácil Jesus administrar aqueles 12 homens. Nós entendemos assim, olha, Deus, ele dá dons e dotes às pessoas, e quando as pessoas não colocam isso em prática, especialmente se tratando do reino de Deus, das coisas de Deus dentro da igreja, a pessoa vai se esfriando. Deus pode dotar um pastor de capacidade para pregar, mas se ele não buscar a Deus, ele não passará de um falador, apenas um falador. Deus pode dar a alguém o dom da música, ou o talento da música, do canto, mas a não ser que essa pessoa mantenha contato com Deus, pode converter-se em um simples profissional que usa o seu dom e o seu talento para ganhar dinheiro. Então, olha só, Deus tem dotado os seus filhos com dons e talentos para serem utilizados, não somente dentro da igreja, mas também fora. Por exemplo, quando estava fazendo a leitura desse texto e fazendo algumas leituras, eu li sobre uma senhora chamada Jenny Lind. Jenny Lind foi uma famosa soprano sueca. Ela nasceu em 1820 e faleceu em 1887. Ela foi conhecida como Rochinol sueca. Rochinol sueca. Uma das mais famosas cantoras do século XIX. Ela era luterana.
Antes de cada apresentação, ela se colocava de joelhos no seu camarim e orava da seguinte forma: Deus, me ajude a cantar seriamente esta noite. Meus queridos, Deus tem nos dado dons e talentos para serem utilizados não somente dentro da igreja, mas fora. E quando esses dons e talentos não são utilizados, duas coisas acontecem. A primeira delas, a pessoa perde a vitalidade. Ela perde a vitalidade. Quando ela não coloca em prática o que Deus deu de presente, ela vai se distanciando de Deus. Ela passa a ser uma pessoa, sim, conhecida, mas apenas de aparência. É como se fosse um belo cadáver. Segundo aspecto, a pessoa perde a humildade. Quando ela começa a olhar somente para si, achando que ela pode porque ela é capacitada, e quando ela deixa de dar glórias a Deus pelos dons e pelos talentos, a pessoa começa a perder a sua virtude. Eu vejo aqui no texto que Jesus faz uma advertência àqueles discípulos. Por que uma advertência? Porque quando Jesus foi questionado da seguinte forma: por que não podemos expulsar? Por que, Jesus? Talvez eles estavam querendo que Jesus desse uma lição prática, olha, de algo que eles deveriam fazer para expulsar os demônios. Não. Jesus não acrescentou nada. Talvez eles estavam querendo, olha, Jesus, mostra-nos a técnica para expulsarmos o demônio. Ou expulsar os demônios. Mas não havia técnica alguma. O que Jesus fala é uma questão de fé. Vocês têm que ter fé. Vocês precisam depender de Deus. Fé realmente na pessoa de Deus. Vocês não precisam de nada a mais para realizar o trabalho de expulsar os demônios. Por que Jesus disse isso, queridos? Porque Jesus falou só, olha, somente oração e jejum. Porque na verdade não há nada mais a acrescentar. É uma questão de relação entre o adorador e Deus. Se ele estiver próximo de Deus, ele vai ter condições de realizar essa libertação. Agora, você pode perceber que no meio evangélico, muitas vezes, algumas igrejas, algumas religiões acabam levando as pessoas a terem fé com base naquilo que é visível. Então a pessoa adquirir algo, não é? E leva para casa, para que a fé dela seja uma fé autêntica. E aí é que vem o fracasso. A nossa fé não deve estar baseada naquilo que nós ganhamos da igreja, ou que a igreja oferece para você ficar mais próximo de Deus. O que faz você mais próximo de Deus é a sua oração e o seu jejum. É a leitura da palavra de Deus. Não tem como agradar a Deus se não for dessa forma. E não se tem como ter autoridade e poder se não for dessa forma. Então está aí a resposta de Jesus. Quando eles perguntaram por quê? Por que nós fracassamos? É porque realmente eles estavam distantes de Deus. A conclusão que eu chego é o seguinte: muitas pessoas frequentam a igreja, elas vão aos domingos, aos trabalhos semanais,
grupos de oração, grupos de estudos bíblicos, mas tem muitas pessoas que apenas vivem uma vida religiosa. Elas vivem de aparência. E quem vive de aparência não tem autoridade. Muitas pessoas estão dentro das igrejas enganando a si mesmas e os outros. Elas não têm vida com Deus. É como se fossem cadáveres, defuntos, que estão ali no caixão, belos, arrumados, cheios de flores, mas elas estão mortas. E Deus não tem como agir na vida de uma pessoa morta. Deus tem nos dado dons e talentos para serem utilizados não somente dentro da igreja, como fora da igreja. Deus quer que você seja um homem de destaque. Deus quer que você seja uma mulher dinâmica. Deus quer que sejamos pessoas que venham a mostrar realmente que somos participantes da graça e que o nosso objetivo é agradar a Deus e ser um instrumento de Deus quando as pessoas vierem a nos buscar para nos questionar ou saber algo acerca de Deus. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Hoje nós temos vários crentes que não estão se alimentando mais. Vários crentes que, ou entre aspas, são apenas religiosos. Eles não têm nada a oferecer. Você, meu querido, que me assiste, se você recebeu, eu tenho certeza que você deve ter recebido um dom e um talento de Deus. Coloque-se nas mãos de Deus. Seja uma pessoa autêntica, crente, com autoridade para declarar que realmente Jesus é o seu Senhor e Salvador. Viva uma vida de oração. Quando a situação for mais complicada, você deve jejuar, pois determinadas castas, determinados problemas só podem ser resolvidos com a ação de Deus, fé da sua parte e crença na pessoa de Jesus. Eu quero terminar dizendo, olha, Deus quer trabalhar na sua vida. Não seja um crente fracassado, mas seja um crente autêntico. Que Deus assim te abençoe. Eu quero orar com você. Pai querido, muitas vezes fracassamos porque somos pecadores, mas sabemos, ó Pai, que só o Senhor pode nos levantar. Deus eterno, nós sabemos que os problemas, as crises, as angústias, as enfermidades, tudo, ó Deus, pode ser resolvido com a prática da oração e do jejum. Que sejamos crentes, ó Deus, autênticos e não fracassados. Que a sua igreja seja uma igreja, ó Deus, dinâmica, autêntica, e não uma igreja fria e nem uma igreja fracassada. Abençoa todos aqueles que estão nos assistindo. Que a partir de hoje, ó Deus, possam olhar para Ti como o Deus que abençoa, o Deus que dá vitórias, o Deus sempre presente. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.